Muita gente defende a máxima de que em imóvel alugado não se deve mexer. Afinal de contas, boa parte das mudanças acaba ficando no próprio imóvel e beneficiando o proprietário. Quem com certeza não pensa dessa forma é o casal Cláudia e Anderson, dois gaúchos que moram há alguns anos lá em Portugal. Na entrevista de hoje do canal Sua Dica Nossa Obra, eles vão dar algumas dicas bem legais de reformas pontuais que eles fizeram no imóvel alugado que eles vivem e que deixaram aquele imóvel muito mais agradável para se viver. Então, fique ligado que a entrevista começa já já. Como a gente havia antecipado, então hoje a gente tem o prazer de conversar com a Cláudia Ibarreta, que está lá em Portugal, e vai contar um pouquinho para a gente sobre as mudanças que ela e o marido Anderson fizeram no imóvel alugado em que eles vivem. Cláudia, muito obrigado por nos ceder o espaço para essa entrevista. E antes de mais nada, o que a gente gostaria de saber é como é que vocês, dois brasileiros, foram parar há alguns anos em Portugal? Obrigada, eu que agradeço pelo convite. Fiquei bem honrada. A gente, como é que a gente veio parar em Portugal? Nós temos dois filhos, né? Na época eram adolescentes. Hoje o mais velho está com 25 anos, o mais novo 19 anos. Nós somos gaúchos do Rio Grande do Sul, né? E morávamos em Santa Catarina. Antes de vir para Portugal, a gente estava morando no sul de Santa Catarina. E era uma zona mais tranquila, digamos assim, questão de segurança, que é, que é a razão pelo qual a gente saiu de lá, mas mesmo assim, a insegurança já estava chegando lá. E a nossa preocupação com filhos, com insegurança, com isso tudo, fez a gente ter o desejo de sair do país. E eu sou neta de portugueses, então fui atrás da documentação para fazer minha dupla nacionalidade, e deu tudo certo rapidinho, então a gente criou coragem e veio. Isso foi quando, Cláudia? Vocês estão aí há quanto tempo? Nós viemos em abril de 2017. 5 anos. Um pouquinho mais de 5 anos. E aí vocês já foram para esse imóvel que vocês estão hoje ou houve alguma alteração? Não, a gente alugou por 15 dias um Airbnb. E aí esse é o primeiro imóvel assim que a gente conseguiu alugar estando aqui, né? Porque estando no Brasil, alugar imóvel aqui não era muito fácil. E também a gente não conhecia nada, a gente queria decidir a região e etc. E aí, então, depois de 15 dias, a gente alugou esse imóvel aqui. E um apartamento, é isso? Como é que é a disposição? É um apartamento, aqui tudo é muito velho, né, Flávio? Os imóveis aqui tem imóveis muito mais antigos do que o meu prédio, do prédio que a gente mora, mas esse prédio tem bem mais de 50 anos de construção. E, por incrível que pareça, agora, nesse exato momento, hoje até eu tirei uma foto da fachada, eles fizeram manutenção por fora pela primeira vez desde que o prédio foi construído. É a primeira vez que está recebendo pintura e manutenção. Então, porque é meio cultural, assim, eles não dão muita importância para isso. Mas por dentro, os apartamentos são muito bons. Eles cuidam mais do interior do que do exterior. Então vamos começar falando dessa cozinha. Quando a gente olha as fotos, chama a atenção logo de cara, assim, as mudanças que vocês fizeram no azulejo, no piso e nos armários, né? Isso é bem visível, né? Porque a transformação é enorme. Essas mudanças que vocês fizeram, como é que foi com o proprietário do imóvel? Foi tranquilo, numa boa? Foi, porque aqui é assim, aqui é tudo muito barato, né? Materiais, assim, em geral. E cada vez que um inquilino muda do apartamento, eles remodelam o apartamento.
Tem um apartamento debaixo do meu aqui, que um senhor que morou aqui por 40 anos, faleceu agora há pouco tempo, e eles estão remodelando, então, assim, quebra de cima a baixo e tira tudo e faz de novo. Quando a gente mudou para esse apartamento, a gente tinha muita pressa. E o que eles fizeram aqui? Eles arrumaram as paredes, pintaram parede, deram uma ajeitadinha na casa de banho, e na cozinha também. Só que era simples, né? O apartamento não tinha mobília nenhuma, que geralmente os apartamentos aqui em Portugal são já com mobília, a maioria, mas esse não tinha, só tinha mesmo os armários da cozinha. E na parte de cima do fogão, eles tinham um caixote de madeira, assim, gigante, que é uma coisa que eu nunca tinha visto, que é da mesma cor dos móveis da cozinha, que é uma espécie de um exaustor, assim, ali por baixo dele tem um vão, assim, de uns 10 centímetros, junto ao teto, que é um buraco que sai por um respiro, né? Que é também onde é o respiro do esquentador, que é a gás, né? O chuveiro aqui não é elétrico, é a gás, o aquecimento. Então, tinha esse caixote ali também, ficava em cima do fogão, que era horrível, parecia um caixão de abelha, sei lá, algo assim. E eu odiava, a gente detestava, eu sempre gostei de tudo muito claro. E a cozinha era algo assim que a gente gosta de estar na cozinha, gosta de cozinhar, mas não tinha prazer nenhum de estar na cozinha, porque era muito feia, muito. Aí na época até eu comprei fogão comum, fogão separado, não era placa, né? Então eu tinha o fogão do lado da pia, e a máquina de lavar louça lá do lado, eu fiz um tampo de MDF para colocar por cima da máquina de lavar louça. Aí, mais tarde, eu troquei o fogão comum por uma placa de indução, e aí eu precisava de uma pedra, então procurei na OLX uma pedra que se parecesse um pouco com a pedra que já existia na pia aqui. Encontrei uma mais ou menos assim, da cor mais ou menos parecida, aí cortamos, instalamos, fizemos tudo, mas ficou feio, porque era uma cor porque tinha uma diferença de cor, né, de desenho do mármore mesmo. Então não ficou bonito, mas era o que dava. Eu acabei cortando um pedaço para a placa e um pedaço para colocar em cima da máquina de lavar louça. Nos dois extremos de toda a bancada ficou esses dois pedaços de pedra. E a gente foi levando assim. Aí a gente comprou armários, os nossos armários mesmo da cozinha, brancos, clean, colocamos na outra parede de frente, a geladeira também, e aquele lado da cozinha foi ficando daquele jeito, feio e escuro. Aí ficou impossível, né? Aí não tinha como. Não. E aí eu olhava para o chão é uma pedra que eu não sei explicar, não é uma cerâmica, eu não sei te explicar o que é aquela pedra, que é uma pedra toda trabalhadinha, que tem muito aqui de antigamente. O chão era em tons de bege e tal, e ficava com um aspecto de encardido. Então, a primeira coisa Parece um pouco mármore, mas não é mármore, né? Isso, é. Ele é mais bruto, assim, não é lisinho como mármore. Então, essa foi a primeira coisa que a gente fez. Há uns anos atrás, a gente perguntou para o proprietário se podia, e ele sempre concordou. Até você me perguntou isso, ele sempre disse, não, se é para melhorar, ok. E ele já veio aqui algumas vezes, viu o quanto a gente cuida, né? Então, para ele, isso não é um problema, pelo contrário, ele gosta. Claro, com certeza. Como é que vocês fizeram essa parte do piso? Foi só comprar uma tinta e passar? Vocês mesmos fizeram? Sim, foi. A gente comprou a tinta epóxi, aquela que se pinta estacionamento de shopping, geralmente o chão é pintado com uma tinta que parece emborrachada. Não É sei se epóxi aí mesmo, né? é epóxi, né, que chama aí também. A gente pintou então com essa tinta e depois vai um outro produto que vai por cima dela. Como chama, amor? Uma resina
que vai por cima dela. Então, pintamos com umas 2 demãos da cozinha toda e depois passa essa resina por cima. E Aí aí ela fica, fica mais brilhante, é isso? fica brilhante e liso, bem liso, assim, até se tem que cuidar. Como aqui não costumo jogar água, mas se jogar água fica até perigoso. Ok. No caso do azulejo, foi semelhante? A mesma coisa, porque o azulejo dá para perceber que ele era bem antigo, aquele ainda decoradinho, né? Dedinho, Foi também, é uma tinta. Aqui tem muito disso hoje em dia, porque as pessoas todas querem mudar essa decoração de antigamente, né? Então tem muita solução para isso, para pintar azulejo, para pintar de tudo. Até a louça sanitária tem tinta para pintar a louça sanitária. Nossa, Então eu comprei uma tinta específica para azulejo, né? E pintei. O do banheiro já era pintado, que eles me entregaram da casa de banho pintado de branco, mas eu repassei depois, eu fiz a cozinha e repassei na casa de banho. Uma tinta especial para a parede com azulejo. Ela é lavável, completamente lavável, a zona ao redor do fogão, quando respinga alguma coisa, molho ou gordura, eu passo esponjinha com detergente e limpa tudo, até mesmo que boa, lixívia, não sei como fala, também se eu quiser passar, eu passo. água sanitária, pode passar. Área, isso. Pô, que legal, hein? Ficou ótimo. Aí me fala dos armários, que os armários, pô, deu um trabalho, hein? Não foi fácil. Vocês Então, pintaram absolutamente tudo, dentro, fora e as portas todas. Flávio, só voltando um pouquinho que eu esqueci de comentar, que quando a gente pintou as paredes da cozinha, tinha que tirar aquele caixote de abelha que tinha ali no seu no fogão, né? E aquilo era chumbado com ferro na parede, assim, de 50 anos, né? Então foi um problemão para tirar, assim, foi mesmo difícil de tirar. Então a gente tirou, corrigiu a parede com gesso e aquele respiro que não podia deixar de existir, a gente fez uma caixinha com gesso direitinho em cima do fogão, assim, que como ficou uma espécie de, olhando assim, parece uma viga do próprio, né, da própria cozinha. Muito mais agradável do que um caixote enorme, né? Nossa, aquilo ali deu uma amplitude, assim, uma luz na cozinha incrível. E aí os armários, eu estava sempre falando, vamos pintar os armários, vamos pintar os armários. Eu tinha uma pasta no Pinterest cheia de ideias já. E o Anderson só falava assim, meu marido falava assim, eu não vou lixar, eu não vou fazer, eu não tenho... porque o lixar era que era o problema, né, para todo mundo. E eu, por acaso, agora estou num período que eu estou em casa, e aí um dia fui na Leroy Merlin, que é Leroy Merlin, Sim, sim, sim. e comprei a tinta, que também é especial para móveis de casa, de banho e de cozinha. E essa tinta, ela diz que não precisa lixar, ela eu passei, na verdade, levemente uma lixinha. Não foi algo que me sacrificou. Passei assim para tirar uma lixa bem fina, para tirar o brilho só. Para facilitar a pega da tinta, né? E, e aí, assim, tinha portas com as dobradiças que não estavam muito boas, a parte de baixo da pia tinha vazamento, a cuba da pia tinha uma parte que estava levantando, um vazamentinho que tinha embaixo da pia que corroeu uma das prateleiras e ficou um buraquinho. O buraco que eles tinham feito dentro da pia para o cano sair para a parede, também quebraram uma parte grande da madeira para passar o cano. Então ficava buracos que podia entrar coisa de fora para dentro da pia e entrava, né? Então toda vez que eu ia pegar uma panela ou algo dali, eu tinha que passar por água sempre. Então eu tirei tudo, desmontei todas as portas, tiramos todos os puxadores,
A parte de baixo, essa que eu disse que estava bem deteriorada, a gente tirou as prateleiras todas e conseguiu um outro tampo de MDF branco. Então, a gente cortou as prateleiras novas com MDF, coloquei a fitinha do acabamento na frente. E os buracos que tinha na pia, o fundo da pia também estava meio solto. A gente reforçou ele com um Lzinho, trouxemos ele para frente, fixamos ele na madeira. Comprei espuma expansiva e colocamos em todos os buracos que tinham, todos, depois recortei direitinho, lixei, passamos uma massinha, como se fosse uma massa corrida, e ficou assim, como se fosse a própria madeira, ficou lisinho, mas o preenchimento grosso eu fiz com espuma expansiva. E aí trocamos algumas dobradiças, troquei os puxadores todos, e aí pintamos, né? Lixamos, pintamos. Foi, assim, quase uma semana entre pinta de um lado, coloca secar, pinta do outro, vira, enfim, foi... E tudo isso feito por vocês, absolutamente só por vocês. Só, modéstia à parte, a maioria por mim, porque o Anderson estava trabalhando. Agora, essa semana, ele está de férias, mas eu fiz isso quando ele estava trabalhando, então ele não conseguia me ajudar. E, Cláudia, vocês já tinham sei lá, uma experiência, essa coisa do faça você mesmo, já fazia parte da vida de vocês isso ou foi a partir de Portugal? Não. Eu faço a vida toda, sempre fiz, Flávio, sempre fiz. Eu gosto muito. Tanto quando morei em casas alugadas, quanto na nossa própria casa. Sempre a gente meteu a mão na massa, literalmente. Aqui em Portugal, eu já peguei uma mesa antiga, daquelas redondas, com o pé trabalhado, que hoje em dia eu não tenho mais ela, troquei faz pouco tempo. Mas eu peguei ela, que era uma mesa escura, de uma madeira pesada, e eu acho que é mogno. Peguei ela no lixo e transformei ela, lixamos e pintei ela, e ela ficou na minha sala por muitos anos. E eu adoro isso, adoro meter a mão na massa, fazer, criar, mudar. Nossa, porque ficou lindíssimo, lindíssimo. Os armários, quem olha imagina que acabou de ser comprado. Não tem a noção, porque além do acabamento, que ficou muito legal, vocês tiveram algumas sacadas. A troca do puxador, que era aquele... O armário, dá para ver aí pela foto, era aquela madeira meio cerejeira, assim, né? Isso. E aí vocês pintaram... É um branco, um cinza, um branco? Não, ele é um cinza bem clarinho, Flávio. Cinza bem clarinho, isso. E aí vocês não tiraram aquele puxador bola, né? Que era característico dos armários de madeira, e colocaram aquele clean preto, ficou muito legal, combinando com a pia, né? Ficou show de bola. E inclusive, eu comprei os puxadores simples, são de plástico, né? Mas eu queria mesmo alguma coisa mais clean e que combinasse com a pedra que eu ia pintar de preto. E custou baratíssimo aqueles puxadores. Então, na verdade, tudo, assim, a tinta também não é... Quer dizer, se eu for falar em valores e converter, daí a gente não se diverte. Claro, claro. Mas é barato, assim, não... valeu a pena. E é fácil, essas coisas são fáceis de se adquirir aí em Portugal. Isso em qualquer loja de material de construção tem. Sim, muito fácil. E como eu te disse, é muito barato para fazer. Eu comprei, para te ter uma ideia, assim, um pacotinho com 6 puxadores custou 2 euros. A lata de tinta custou menos de 20 euros. Que mais? É tudo muito barato, assim. Me fala da pia, porque a pia foi onde também chama muita atenção a transformação. Era aquele granito bem tradicional, né? Amarronzado, aquela cor pesada, amarronzada, e que passa uma sensação de antigo, né? E aí vocês deixaram ele preto, né? Preto liso mesmo, né? A gente retirou toda a cuba da pia, que é uma cuba dupla,
de antigamente também, de inox. Nós retiramos a cuba, removemos o silicone todo, recolamos a cuba e aí começou a pintura da pia. Eu fiz o mesmo processo, passei uma lixinha, porque imagina, o mármore eu não consigo lixar, mas o primeiro passo foi limpar com um produto desengordurante. Limpei tudo muito bem, mais de uma vez, os cantinhos ao redor do fogão, tudo. Aí depois passei uma lixinha, aí eu tinha silicone também nas emendas das pedras que eu te falei, Claro, né? claro. Colocado silicone, então removemos o silicone e pus massa e lixei a massinha para ficar aparelhinho com a pedra. E aí passei uma lixinha fina em toda a pedra, assim. Não vou te dizer, ai, deu grande efeito, não, mas se tivesse alguma coisa grudada, enfim, com a lixa removia. E aí limpei bem, tirei o pó, sequei e começamos a pintar. E ali eu acho que a gente deu 3 demão e mais um finalizador, um produto finalizador, que é um selador, eles chamam. Que é meio uma resina mesmo, né? Para dar um acabamento, né? Ele tem até uma espéciezinha, ele é uma espécie, quando abre a lata, assim, é quase que uma aguinha, não é nem uma textura de tinta, ele é uma coisa mais fina, não tem cheiro forte, nada, não sei exatamente o efeito que isso vai, assim, na hora não mudou nada, né? Mas é mais para... Ele é indicado a usar na própria tinta, dizia que era ideal usar ele depois da tinta, então a gente passou para ver. E agora, claro, o cuidado, né, de não... Eu sei, todo mundo, quando eu falei na loja, eu quero pintar um mármore, ela fala assim, olha, produto exatamente para pintar mármore não existe, mas existe para pintar vidro, existe para pintar, por exemplo, essa tinta que eu usei é para pintar laminado, que são superfícies super lisas, vidro e laminado são lisas. Sim. E eu disse, mas eu vou fazer a experiência. E é isso, a gente vai fazer a experiência. Assim, a gente cuida, a gente tem bastante cuidado, mas imagina, se vier a descascar ou algo assim, eu lixo, faço de novo, ou troco, enfim, não é um problema, sabe? Mas eu acredito que não vai ter problema tão cedo. Quanto tempo vocês fizeram essa pintura na pia? A da pedra mesmo foi 2 dias. E há quanto tempo? Agora fazem 2 semanas. Até agora tudo bem, não teve nenhum tipo de. Não, nada, tá impecável. Impecável. Eu já tinha alguns certos cuidados, né, antes, assim mesmo, enfim, de não cortar nada direto na pedra, sempre uso uma tabuinha, esses cuidados que a gente tem que ter normal, e continuo tendo. Legal. E é um preto brilhante, é isso? Sim, ele tem um brilho. Perfeito. Olha, ficou lindíssimo, lindíssimo. A cozinha, Obrigada. as últimas fotos que você mandou, que a gente está colocando agora aí para quem está assistindo a entrevista, que mostram a cozinha inteira. Nossa, ficou uma coisa super harmonizada e bem moderna, né? Desaparece aquela ideia do antigo, do ultrapassado, da coisa Sim. velha, né? Não é nem antigo, porque antigo às vezes é bem É bonito, né? bonito, é. Não, mas estava pesado, estava pesado. E como a gente mudou o resto todo da casa, deixamos assim com um ar mais atual, a cozinha destoava do restante, assim, né? Não combinava, não ornava. E agora tá legal. Mas agora eu já estou planejando mudar o piso de novo. Agora eu já estou já tô com o próximo projeto aí em andamento. O Anderson fica de cabelo em pé, né? Cada vez que você tem uma ideia nova. Que está de férias, e aí eu disse assim, aí ele falou assim, qual é o roteiro das férias? Eu disse, olha, a gente vai começar na cozinha, depois a gente vai para a sala, depois a gente vai... Porque sempre eu arrumo alguma coisa para ele fazer nas férias.
Já arrumei para pintar a parede. Outro dia eu te mandei a foto, ele estava pintando a parede da cozinha, já pintou a sala, já. A gente gosta. A entrevista com a Cláudia Ibarreta está tão legal e ela tem tantas dicas ainda e informações para passar para a gente que nós vamos fazer uma pausazinha e vamos voltar com a segunda parte dessa entrevista na semana que vem. Aí ela vai contar para a gente em detalhes como é que foi a reforma que eles fizeram no banheiro do apartamento que eles moram em Portugal. Enquanto isso, eu te peço que dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e se você tiver feito alguma obra de construção, reforma ou decoração recentemente, nos procure. A gente vai ter o maior prazer de te entrevistar e contar um pouquinho da história dessa obra. A gente volta na semana que vem. Até lá!